Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Você que está aqui comigo, dia 24 de dezembro de 2024. Essa noite nós iremos comemorar, né? O nascimento de Jesus. O Senhor nasceu para nos salvar, nasceu para nos curar, nasceu para nos ensinar. Deus deu seu próprio Filho na cruz do Calvário para que a gente fosse remido, para que a gente fosse perdoado, porque através das suas misericórdias, que se renovam cada manhã, nós não somos consumidos. Glória a Deus por isso. E aí Deus falou no meu coração para que eu falasse alguma coisa sobre o nascimento de Jesus, meditasse sobre o porquê da vinda de Jesus, para que Jesus veio a esse mundo. E aí eu estudando, lendo a palavra e meditando, a gente vê claramente, né, que o escândalo da humanidade de Jesus, ele permanece sendo algo a ser lembrado sempre que nos aproximamos da celebração do seu nascimento. Porque ele veio como homem, ele se desprendeu da sua glória para vir a esse mundo como um homem igual a mim e a você, natureza humana. Mas afinal de contas, por que Jesus veio ao mundo? Meu irmão e minha irmã, eu creio que se Jesus fosse apenas mais um profeta, mais um mestre, realmente não teria sido necessário que ele viesse ao mundo. Além disso, as coisas que ele declarou seriam consideradas loucura se ele não fosse realmente o Filho de Deus. Jesus é um homem judeu, mas também é o Filho de Deus. E isso implica algumas verdades sobre a sua missão no tempo em que ele habitou entre nós. A lista de motivos para Jesus ter vindo ao mundo pode ser muito extensa. Afinal, esse é o assunto de toda a Bíblia. À medida que nos aproximamos do Natal, vamos relembrar alguns dos principais objetivos para a encarnação de Jesus na Terra. Ele veio, meu irmão e minha irmã, para cumprir a promessa. Lá em Gênesis, capítulo 3, verso 15, diz assim: E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Em Gênesis, muito antes de sua encarnação, o homem se rebela contra Deus em pecado. Diante da queda da humanidade, Deus ele transforma a maldição em bênção. Ele promete que da mulher pecadora viria uma semente, ou em algumas traduções, a descendente que pisaria na cabeça da serpente. Essa promessa é reafirmada por Deus em várias passagens da Bíblia. Ao morrer na cruz e ressuscitar, Jesus cumpre a promessa, anunciando a derrota definitiva da morte. Jesus veio para servir os propósitos do Senhor. Lá em Isaías 42, versos 6 e 7, diz assim: Eu, o Senhor, te chamei em justiça e te tomarei pela mão e te guardarei e te darei por aliança do povo e para a luz dos gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos e do cárcere os que jazem às trevas, os que jazem em trevas. Jesus realizou muitos sinais e maravilhas no meio do seu povo. Era importante que ele fizesse isso para mostrar que ele era o Messias prometido por quem os judeus aguardavam e para mostrar que era filho de Deus.
Jesus veio para ser o sacrifício definitivo. E assim, todo sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar os pecados. Mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus. Hebreus 10, verso 11 e 12. A humanidade tentou em vão se achegar a Deus por meio de sacrifícios, por meio de ofertas e do seu próprio esforço. A sua natureza pecaminosa a impedia de ter um relacionamento próximo de um Deus completamente santo. Por isso, apenas um homem sem pecado, com uma natureza divina, poderia ser o sacrifício perfeito para romper o véu que separava o homem de Deus. Como João Batista reconheceu, Jesus é o Cordeiro de Deus que tomou sobre si o pecado de todo o mundo. Jesus veio para sermos seus imitadores. Em Filipenses 2, do verso 5 ao 8, diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo. Deixa eu pegar aqui a versão NA para que eu leia para vocês na versão NA. De sorte, tá aqui, Filipenses 2, de 5 a 8, diz assim, versículo 2, de 5 a 8. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Aleluia, né, irmãos? Saber que Jesus viveu a sua humanidade nos consola e nos dá esperança. Assim como nós, ele trabalhou, ele comeu, ele bebeu, ele se alegrou, ele chorou, ele sofreu. Nos evangelhos podemos ler sobre o seu relacionamento com o Pai e a sua obediência à vontade de Deus. Com a sua vida na terra, ele mostrou que é possível também seguirmos pelo mesmo caminho de relacionamento e obediência. Não há nada que possamos passar na terra que Jesus já não tenha passado. Por isso, e pela graça de Deus, podemos trilhar o caminho do discipulado, porque sabemos que antes foi trilhado por Jesus de Nazaré. Jesus veio para nos incluir na família. Lá em João 17:20 diz assim: rogo também por aqueles que creram por mim, por meio de mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu está em mim e eu em ti. Ah, irmãos, o amor de Deus, ele é transbordante e se manifestou ao entregar o seu próprio filho para morrer em nosso lugar. Ele deseja adotar uma grande família para si. Assim, não somos mais chamados apenas servos, mas também filhos. Através do Espírito Santo, podemos ser um com o Pai, nos relacionarmos com Ele, conhecer seu coração e a sua vontade, assim como Jesus fez. Ele veio para anunciar o Evangelho ao reino. Diz assim em Mateus 4,17:
Daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Desde o início, meu irmão, desde o início do seu ministério, Jesus ele tinha uma única mensagem: a boa notícia do reino de Deus. Ele não era somente o Messias prometido, como também o rei prometido. Porém, esse reino não se daria exatamente da forma que pensavam. O seu reino não é deste mundo, mas está por vir. Ele deixou uma mensagem clara sobre o seu reino de paz, justiça e alegria. Cabe a nós crermos, nos arrependermos e anunciarmos essas boas novas, essa boa notícia. Nesse Natal, ao meditarmos sobre o nascimento de Jesus, que possamos ter em mente essas verdades. Nada do que ele fez foi por acaso ou sem propósito. Deus enviou seu Filho no momento certo e nas circunstâncias ideais para que o seu plano se cumprisse. Meu irmão e minha irmã, que sejamos como ele, que anunciemos o Evangelho. Essa é a ordem que ele deixou para nós, que levássemos o seu Evangelho a todo mundo. Nós precisamos falar de Jesus, nós precisamos compartilhar as bênçãos que recebemos com o nosso irmão. Nós precisamos testemunhar de Jesus em nossa vida para outros irmãos, para outras pessoas. Precisamos levar a esperança, falar do plano da salvação, falar da esperança da vida eterna, falar da ressurreição. Irmãos, nós estamos aqui nesse mundo com esse propósito de alcançar vidas para Jesus. É isso que temos que fazer. Que esse Natal a gente reflita, a gente pense e repense quais são os nossos valores, quais são as nossas prioridades, o que o Senhor quer de nós, que a gente entenda que a gente só ama Jesus porque Ele nos amou primeiro. Por conta desse amor, a gente transborda de amor pelo próximo, pelo irmãozinho. Então, que a gente viva o Evangelho, que o Evangelho faça parte da nossa vida, que a gente testemunhe sobre os milagres do Senhor na nossa vida para outros. É isso, irmãos, que a gente entenda que o nascimento de Jesus é transformação, é amor, é paz, é recomeço. Ele está nos dando uma nova chance, que a gente busque o Senhor. Se você, meu irmão, não conhece o Jesus ainda, confesse com a tua boca todos os seus pecados e reconheça que Ele é único e suficiente, Salvador da tua vida. Ele é o seu Salvador e Senhor. Coloque a tua vida nas mãos de Jesus. Coloque a tua vida nas mãos do Senhor. E o resto tudo Ele fará. Busca em primeiro lugar o reino dos céus, o reino de Deus, e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Amém, meus irmãos? Essa é a mensagem que eu deixo para você no dia de hoje. Essa é a mensagem que está pulsando no meu coração. Servir a Deus, levar o Evangelho, ganhar almas para Ele. Faça isso, meu irmão. Faça isso. Busque entender o real significado do Natal. Amém? Deus abençoe você e a toda a sua família. Que esse Natal seja um Natal de bênção, amor, paz, renovação. Que Deus te dê ânimo, renove as tuas forças, te dê saúde. Amém? É esse o meu desejo para todos vocês. Fiquem com Deus e um Feliz Natal para vocês e para toda a sua família. Deus abençoe.